com a paz do Salvador Jesus Cristo, né? E nós estamos aqui mais uma vez reunidos no nome dele nesta manhã. Tomamos a decisão de buscar a face dele, buscar a presença dele, e ele se faz aqui presente, conforme ele falou, onde houver duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, no meio delas eu estarei. E ele está aqui presente, né? E ele quer falar conosco, quer se comunicar conosco. E nós estamos aqui para ser um portal, né? De anunciar o Evangelho, né? Nós fomos com a missão delegada a nós por eles, né? Nós assumimos a posição, estamos aqui para falar dele, né? Para aprender dele e para estar na presença dele, passar, transmitir o que ele tem nos falado, né? E a palavra que está no meu coração hoje, eu quero compartilhar com os irmãos em Filipenses 4. A gente tem visto, vivemos a realidade de hoje, né? Ansiedade, preocupação, problemas, né, que vão se acumulando, né? E isso está trazendo consequências para as pessoas, né? As esferas do corpo, né? Porque nossa estrutura não foi feita para aguentar as inquietações, as preocupações da vida. Porque nós temos, Deus quer, né? Que a gente tenha Ele como Senhor, como Salvador, e Ele quer cuidar de cada um de nós, né? Então Ele nos aconselha a palavra dele. Jesus fala numa situação aqui, depois eu quero ver que Paulo fala em Filipenses 4. Vou começar no versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos, alegrai-vos, tende grande alegria na presença do Senhor. Sempre nós vamos nos alegrar na presença de Deus. Eu sempre falo, né? Eu sempre tomo essa atitude no período da manhã. Quando assim que eu desperto, de agradecer a Deus. Eu tenho que ter essa alegria comigo, porque é mais um dia que Ele está me presenteando com a dádiva da vida. A vida é um presente, o fôlego de vida que Ele nos dá é um presente. Então, no dia de hoje, nós devemos nos alegrar e devemos ser gratos a Ele. No 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Equidade, o seu posicionamento na palavra, a sua posicionamento como filho de Deus, a sua confiança em Deus seja notada, seja vista pelos homens. Porque perto está o Senhor. Ele não está longe, Ele está perto. Na verdade, a palavra diz que Ele está conosco através do Espírito Santo e Ele está em nós, né? Então, nós devemos nos alegrar por esse motivo, por essa razão. E cada dia que Ele nos permite viver, é mais um dia que Ele está nos abençoando com o fôlego da vida. Então, nós devemos nos alegrar. Continuando aqui. 6. Um conselho que Ele nos dá, Jesus nos deu em outra ocasião também. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quer dizer, muitas vezes a ansiedade vem, a preocupação vem, mas Ele vai falar, não estejais, não andai nesse estado, né? Vem, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lançar sobre Ele, trazer ao conhecimento dele a minha preocupação do momento, que eu estou vivendo no momento, através de como? De forma, de oração. E súplica, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo direção, né? E Ele fala assim, né? E Ele guardará, e com ações de graças. E quando eu faço isso, quando eu lanço minha preocupação, eu levo ao conhecimento dele, eu não devo andar preocupada, ansiosa, porque Ele fala assim, né? Que continuando, com ações de graças. Eu tenho que já agradecer logo em seguida, porque eu conheço Deus. Eu reconheço Ele na minha vida, eu sei que Ele tem o controle de todas as coisas, então no momento que eu faço isso, que eu lanço, que eu entrego e que eu confio a minha preocupação e a minha ansiedade a Ele, eu tenho que agradecer, porque eu sei que Ele está com controle e Ele está cuidando de mim. Que as coisas vão acontecer e Ele vai encaminhar para tudo dar certo. Por quê? Porque Ele fala na palavra dele em outra ocasião em Salmos. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua preocupação ao Senhor, entrega a tua ansiedade ao Senhor, porque Ele tudo fará. Quando eu faço isso, eu estou mostrando a Ele, falando que eu estou, Pai, estou nessa situação, não sei como resolver, não sei como sair, não tenho o que fazer, mas eu estou entregando a Ti. Ele fala que Ele tem cuidado de mim. Às vezes a gente está numa situação tão envolvida assim, né? Lança sobre Deus, continua vivendo nosso dia, né? E de repente as coisas se resolvem. A gente nem entende como, de repente as coisas fluem e as coisas vão encaminhando para tudo dar certo, né? É o mover de Deus, é a ação de Deus, né? Por quê? Porque eu lancei sobre Ele,
Mostrei para ele que eu estou botando minha confiança e minha esperança nele, e ele prometeu na palavra dele que ele cuida de mim, ele tudo fará por mim. Essa confiança em Deus, essa esperança, eu tenho a partir do momento que eu entreguei minha vida a Ele e que eu busco todos os dias conhecer a Ele. Esse relacionamento é uma coisa que eu tenho que ter todos os dias, é diário. Todos os dias nós vamos buscar a nossa salvação, nós vamos buscar o nosso relacionamento com Deus, porque nós precisamos dele. Nós não conhecemos nada, não sabemos de nada. Nós não temos o controle de nada. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem programado o dia de amanhã, a gente não sabe. Então, todos os dias, quando você acorda, quando você desperta para mais um dia, sejamos gratos. Até o pastor está dando um ensinamento agora sobre gratidão. Viver em estado de graças, né? Dando graças a Ele. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é aquele que detém todo o poder, Ele tem o controle de todas as coisas, né? E da minha vida também, a partir do momento que eu boto a minha confiança, a minha esperança, eu entrego tudo a Ele, como um pai amoroso cuida do filho, né? É que nós temos pais aqui que faz de tudo pelos seus filhos, um pouco esforço, Deus tem com a gente, da mesma forma. Então nós vamos descansar nele. Continuando aqui no 7. Quando eu faço isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando eu faço isso, eu tenho a certeza, segundo a palavra dele, eu estou aqui, eu estou com um problema muito grande na minha vida, mas eu chego diante dele, não tenho como resolver, não sei o que fazer, mas eu chego diante dele, eu lanço sobre ele, a palavra que eu tenho que lançar, entregar minha ansiedade, minha preocupação, com ações de graça, confiando que ele tem o controle. A paz de Deus, eu não sei como, mas eu vou descansar, eu vou confiar, e aquilo vai me acalmar. Porque quando a gente está vivendo uma situação assim muito conflitante, a gente fica, né? Parece que vai dar um trem na gente. E nós não fomos feitos para aguentar isso. A nossa estrutura não é para aguentar. A nossa estrutura é para saber que nós temos um pai que cuida de nós. Ele permite que certas coisas para a gente não se acomodar. Como fez com o filho de Israel, né? Não se acomodar e estar sempre buscando a presença dele, sempre confiando que ele está cuidando de nós. Então é por isso que ele permite que venha certas coisas, né, sobre a nossa vida. Mas ele nunca permite que venha além das nossas forças. Tudo que ele permite que venha, que é para nós despertarmos, buscarmos a ele, entregarmos e confiarmos nele, ele permite que venha uma situação que a gente possa suportar, possa aguentar, possa despertar para voltar para ele. Esse é o propósito. Nós buscarmos sempre a presença dele. Continuando. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Mais um conselho que está nos dando aqui. O nosso pensamento, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tem que estar aqui, ó. E não aquilo que é mal, aquilo que destrói, aquilo que vai nos fazer mal. Muitas vezes a boca fala do que o coração está cheio. O coração o que é? Uma linguagem aqui, nosso pensamento, nosso sentimento, as nossas emoções, a nossa alma. Então, se ela está cheia de coisas boas, o que vai sair da minha boca? As nossas palavras são sementes. Palavras que vão levantar, que não vão derrubar. Palavras que vão nos ajudar e que não vão nos atrapalhar. Então, nisso eu tenho que pensar. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso eu tenho que pensar. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pois ele fala no 9. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, nós estamos aprendendo, nós estamos recebendo, nós estamos ouvindo. Nisto, em mim, fazei, e o que de Deus, e o Deus de paz será convosco. Isso é tudo que ele nos ensinou. Mais um exemplo que está para você. Nós temos que pegar os heróis da fé, né? Paulo aqui, né? Davi, assim, o relacionamento que eles tiveram com Deus e a confiança que eles tiveram em Deus, nós temos que aprender com eles, né? E nos posicionarmos na nossa vida. Às vezes a gente fala assim, mas é fácil falar quando você não está vivendo aquela situação. Mas eu tenho que olhar para os heróis da fé aqui, me colocar no lugar de que situações semelhantes, até piores, né? Que nós vivemos hoje. Mas eles botaram confiança e esperança em Deus e Deus foi com eles. Resumindo, nós temos que confiar em Deus. E essas mesmas palavras que ele fala aqui, Jesus fala de outra situação também, no Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha, Mateus 7, 25. 7, 25. Por isso eu vos digo, Jesus
Jesus falando no Sermão da Montanha, todo mundo lá ouvindo, né, a multidão ouvindo. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não, aí faz uma pergunta: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Quer dizer, nós somos muito mais do que isso. Para quem? Para Deus. Ele fala aqui no 26, para nós observarmos, nós olharmos, para nós refletirmos. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Aí ele faz uma pergunta: não tendes vós muito mais valor que elas? O ser humano tem muito mais valor que as aves, do que as plantas? Aí ele está continuando aqui: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um pouco da sua estatura? Mesmo tendo cuidado, mesmo fazendo alguma coisa, você não pode acrescentar um pouco da sua estatura. Então, quer dizer, tem coisas que você faz ansioso, inquieto, mas você não pode fazer nada. Aí ele fala aqui: quanto ao vestido, a roupa, né, os cuidados da vida, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. No 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. O que está falando isso daqui? Ele está falando que nós, com as nossas ansiedades, nossos cuidados, nossas preocupações, nós estamos dando pouca fé. Fé em quem? O Criador. Porque Deus, o Criador, Ele cuida das aves, Ele cuida da erva, Ele cuida de tudo. E nós não temos fé para acreditar que Ele está cuidando de nós. Uma repreensão, uma puxada de orelha também, né? Homens de pouca fé. Quando a gente vive um estado de ansiedade, um estado de preocupação, que a gente não tem o que fazer, a gente não tem como resolver, e não chega diante dele em oração e súplica, entregando e confiando que ele tem o controle das nossas vidas, que ele pode e quer fazer alguma coisa, quer nos ajudar, porque ele é o nosso ajudador. Ele fala assim: nós não somos tendo fé. Homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, no 31, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? São as perguntas cotidianas que todo mundo faz, né? Todo mundo se preocupa com a vida, né? No 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas, conselho também para você também: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O dia de hoje tem coisas boas, tem coisas que pode fazer que não é mais legal, nós não vamos gostar, né? Mas é o dia que nós estamos vivendo hoje. Então nós devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Nós devemos saber, ter essa consciência, que nós temos um Criador, Deus, que elaborou um plano de salvação. Nós estamos aqui hoje cultuando a Ele, né? Porque nós cremos, acreditamos, e nós, através do Espírito Santo, nos convenceu, nós conhecemos a Ele, e essa confiança e essa esperança eu tenho que ter, eu tenho que confiar, porque do contrário, eu sou um homem de pouca fé. Então, resumindo aqui, que eu estou entendendo isso aqui, eu tenho que me preocupar com o dia de hoje. É hoje, é o dia que eu estou vivendo hoje, porque amanhã eu não sei. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, mas o dia de hoje eu tenho que estar na presença dele, eu tenho que buscar a ele. Se tem alguma coisa me inquietando, eu tenho que chegar em oração e súplica, pedindo de ajuda mesmo, entregando e confiando que ele está no controle, que ele cuida de mim, que ele cuida de você. Isso aí é uma atitude que nós temos que ter, nós temos que fazer, e ele quer isso de mim, quer de você. Já vi pessoas falando que Deus tem tantas pessoas para se preocupar no mundo, por que ele vai dar atenção para mim? Vou levar o meu problema para ele. Mas ele quer. O propósito dele, das situações, das lutas que vêm, é para te despertar: para meu filho, clama a mim e eu vou te responder. Clama a mim e eu vou te aliviar. Ele quer isso. É o propósito dele. Por quê? Porque eu estou mostrando para ele, realmente dele, a minha parte dele, eu estou entrando na presença dele, entregando, confiando que ele é o meu ajudador, que ele é o meu consolador. E quando eu estou fazendo isso, Salmo 91,
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na palavra, na presença dele, está se cumprindo na minha vida. Mas eu tenho que tomar essa posição. Deus deixou para mim e para você o livre-arbítrio. A partir do momento que eu passo a conhecer, o Espírito Santo me convenceu, eu posso passar a reconhecer que Deus é o meu Senhor, é o meu Salvador, eu entreguei a minha vida para Ele, estou buscando conhecer e prossigo em conhecer todos os dias. Eu sou parte da família dele, Ele está cuidando de mim. Eu tenho que ter essa confiança, porque Ele que habita nos poderes do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu tenho que aprender a descansar nele, eu tenho que aprender a confiar nele. Pai, está passando isso. Eu não consigo, não sei, eu não posso. Mas o Senhor pode todas essas coisas, porque a tua palavra diz que não há nada impossível para o Senhor. A tua palavra diz que operando o Senhor, quem poderá impedir? E quando eu faço isso, eu estou voltando, eu confio nele, mostrando aqui em oração, eu confio nele, estou lançando sobre a minha preocupação, a minha ansiedade, e ele cuida de mim, a paz dele não tem como entender, que excede todo entendimento, ela vai me guardar, vai guardar o meu coração, vai guardar a minha vida. Amém? Eu dei essa palavra na nossa meditação, porque a gente tem visto aí, até muitas pessoas que são de Deus, que conheceram a Deus, que receberam o Jesus como Salvador e Senhor, deixar que as situações da vida, as inquietações, os problemas da vida, venham afetá-las de tal forma que elas agem como uma pessoa de pouca fé. A gente vê pessoas aí, até mesmo pregadores em palavra, tirando a sua própria vida, né? Já tivemos conhecimento de casos assim. Mas por quê? Porque não buscou em Deus, não acreditou em Deus, teve pouca fé, não lançou sobre as preocupações, não deixou Ele cuidar, porque Ele cuida de nós. A paz dele, que excede o entendimento, ela vai me guardar quando eu faço o quê? Quando eu entro na presença dele, eu lanço sobre as minhas preocupações, as minhas ansiedades, eu confio que Ele está cuidando de mim, aí Ele vem e cuida de mim. Mas essa atitude eu tenho que ter. Na semana passada, eu estava conversando lá com o meu cunhado, falando de Deus, que Deus permite todas as coisas, né? Todas as coisas acontecerem. Aí eu falei assim, mas o meu cunhado é meu sobrinho. Mas Deus, como no mundo existem leis, existem regras, Deus, o mundo espiritual também tem. Ele deu o controle da terra para o homem, tem um tempo determinado, no seu tempo. O homem passou para Satanás. Mas para ele agir aqui, ele não pode transgredir a lei dele, o mandamento dele. Ele tem que ter um intercessor. E quando eu faço isso, eu estou dando a autorização para ele vir interceder na minha vida, naquela situação. Vir operar na minha vida, naquela situação. É como se eu passasse uma procuração para ele agir na minha vida, meu ser. Porque aqui nós temos autoridade na vida. Ele delegou para nós, Ele deu um tempo para nós. O diabo veio e roubou, Jesus veio e resgatou. Mas eu tenho que me posicionar como filha de Deus agora e agir à altura, né, daquele que Ele me... Porque Ele delegou tudo a mim. No meu nome dele eu posso todas as coisas. No nome dele eu sou mais que vencedora. Eu tenho uma procuração para ele, dele. E eu agradeço. Eu agradeço a ele, agradeço a oportunidade, agradeço aos irmãos. Que essa palavra sirva de reflexão, né, para nós, todos os dias. Porque nós precisamos, né, nos alimentar da palavra todos os dias. Pai, graças te damos pela oportunidade que nos dá no dia de hoje, de estar aqui, ouvindo a tua palavra, aprendendo de ti, que essa palavra vai ministrada, que essa palavra revelada através do Espírito Santo, venha fazer parte da nossa vida, venha estar conosco, e no momento que nós necessitarmos, que ela venha ser luz para o nosso caminho, e venha ser o alimento para a nossa alma. E por isso nós te agradecemos. Obrigada, Pai, pelo dia de hoje, nós te agradecemos. Obrigada e amém. Amém. Amém, pessoal? Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Não temos ansiedade.